A Teia do Destino, parte 4. A natureza dos átomos etéricos, a necessidade da estabilidade. Quando o ego caminha para o renascimento através da região do pensamento concreto, do mundo do desejo e da região etérica, toma certa quantidade de material de cada uma delas. A qualidade desse material é determinada pelo átomo semente, baseado no princípio de que o semelhante atrai o semelhante. A quantidade depende do volume da matéria necessária, pelo arquétipo construído por nós mesmos no segundo céu. Os anjos do destino e seus agentes constroem uma forma etérica, utilizando a quantidade de átomos etéricos prismáticos, apropriados por um determinado espírito, que então é colocada no útero da mãe e gradualmente envolvida de matéria física, formando o corpo visível da criança recém-nascida. Somente uma pequena porção de éter apropriado para um determinado ego é assim utilizada, e o restante do corpo vital da criança, ou melhor dizendo, o material com o qual esse veículo será posteriormente feito, fica fora do corpo denso. Por essa razão, o corpo vital de uma criança sobressai da periferia do corpo denso muito mais do que o do adulto. Durante o período do crescimento, essa reserva de átomos etéricos é aplicada para vitalizar os acréscimos dentro do corpo, até que, quando for atingida a idade adulta, o corpo vital sobressai somente 2,5 a 4 centímetros da periferia do corpo denso. A ciência física confirmou que os átomos em nosso corpo denso estão mudando constantemente, de maneira que todo o material que compõe nosso veículo no presente desaparecerá dentro de poucos anos. Contudo, é um fato conhecido que as cicatrizes e outras manchas de nascença se mantêm da infância à velhice. A razão disso é que os átomos etéricos prismáticos que compõem nosso corpo vital permanecem imutáveis do berço ao túmulo. Estão sempre na mesma posição relativa. Isso é, os átomos etéricos prismáticos que fazem vibrar os átomos físicos nos dedos dos pés ou das mãos nunca chegam às mãos, às pernas ou a qualquer outra parte do corpo, pois permanecem exatamente no mesmo lugar em que foram colocados a princípio. Uma lesão nos átomos físicos implica numa impressão idêntica nos átomos etéricos prismáticos. A nova matéria física modelada sobre eles continua a tomar a forma e textura semelhantes à que possuíam originalmente. As observações precedentes se aplicam somente aos átomos etéricos prismáticos, que correspondem aos sólidos e aos líquidos no mundo físico, pelo fato de adotarem uma certa forma definida que eles preservam. Além disso, cada ser humano nesse estado de evolução possui também determinada quantidade de éteres de luz e refletor, que são os veículos dos sentidos da percepção e da memória, mesclados em seu corpo vital. Podemos dizer que o éter de luz corresponde aos gases de nosso mundo físico. Talvez a melhor descrição que podemos fazer do éter refletor é lhe dar o nome de hiperetérico. É uma substância vazia de cor azulada, semelhante em aparência ao núcleo azul de uma chama de gás. Parece transparente, como se revelasse tudo o que contém dentro dele. Entretanto, esconde todos os segredos da natureza e da humanidade. Nele está contido um registro da memória da natureza. Os éteres de luz e refletor são de natureza exatamente opostas aos estacionários átomos etéricos prismáticos. São voláteis e migratórios. Uma pessoa pode possuir pouco ou muito desse material, no entanto, ele constituirá sempre um fator de crescimento, como resultado de suas experiências na vida. Dentro do corpo se mistura com a corrente sanguínea e, à medida que cresce por meio do serviço e do sacrifício da pessoa na escola da vida, e já não pode quase ser contido no corpo, é visto do lado de fora como um corpo-alma azul e dourado. O azul revela o tipo mais elevado da espiritualidade e, por conseguinte, é o menor em volume e pode ser comparado ao núcleo azul de uma chama de gás.
enquanto que a matiz dourada forma a maior parte e corresponde à luz amarela que circunda o núcleo da chama de gás. A cor azul não aparece no exterior do corpo denso, salvo nos casos dos maiores santos. Somente o amarelo é geralmente observado nele. Com a morte, essa parte do corpo vital é gravada no corpo de desejos com o panorama da vida que ela contém. A quintessência de toda a nossa experiência de vida se imprime, então, no átomo semente como consciência ou virtude, que nos levará a evitar o mal e a fazer o bem na próxima vida terrestre. É assim que se altera a qualidade do átomo semente de uma vida a outra. A quintessência do bem, extraída da parte migratória do corpo vital numa vida, determina a qualidade dos átomos etéricos prismáticos estacionários na próxima vida terrestre. O mais elevado de uma vida será o mais baixo na seguinte, e assim gradualmente nós nos elevamos pela escada da evolução até a divindade. Do que foi dito, se torna evidente que o corpo vital é um veículo de hábitos. Todos os pais deveriam saber que durante os 7 primeiros anos da infância, quando esse veículo está sendo gestado, é que as crianças adquirem um hábito atrás do outro. A repetição é a nota-chave do corpo vital, assim como os hábitos dependem dessa repetição. Isso é diferente em relação ao corpo de desejos, pois ele é o veículo dos sentimentos e das emoções que estão variando constantemente. Mesmo que se diga que o éter que forma nosso corpo-alma está em constante movimento e se mistura com a corrente sanguínea, esse movimento é relativamente lento comparado com a rapidez das correntes do corpo de desejos. Podemos até afirmar que o éter se move como um caracol comparado com a luz. O que dissemos anteriormente pode ser assim resumido. A matéria de desejo se move com rapidez inconcebível, comparável somente com a luz. Os dois éteres superiores viajam também com grande velocidade, embora mais lentamente do que a matéria de desejos. Os átomos etéricos prismáticos que entram na composição dos éteres inferiores são estacionários, mas possuem um alto grau de movimento vibratório. Os átomos densos permanecem tão estacionários como o cristal na rocha. Não importa o que as pessoas falem de nós ou para nós, suas palavras carecem de poder intrínseco para ferir. É nossa própria atitude mental com relação ao que elas disseram que determina o efeito de suas palavras sobre nós, para o bem ou para o mal. São Paulo, ao se defrontar com a perseguição e calúnia, afirmou que nenhuma dessas coisas me comove. Todos que esperam avançar espiritualmente devem cultivar um estado de equilíbrio, pois sem ele, o corpo de desejos correrá desenfreado ou se congelará, conforme a natureza das emoções geradas pelas relações com os demais, seja preocupação, raiva ou medo. Sabemos que o corpo denso é o nosso veículo de ação, que o corpo vital dá a ele o poder para agir, que o corpo de desejos fornece o incentivo para a ação e que a mente foi dada como um freio para os impulsos. Aprendemos no livro O Conceito Rosa Cruz do Cosmos que os pensamentos forma dentro e fora do nosso corpo estão sendo projetados continuamente sobre o corpo de desejos, em um esforço para despertar o sentimento que conduzirá à ação, e que a razão deve reger a natureza inferior, deixando que o ego superior alcance a expressão de suas tendências divinas. Sabemos igualmente que um pensamento habitual tem o poder de modelar inclusive a matéria física, pois a natureza do sensualista é tão facilmente perceptível em seus aspectos vulgares e grosseiros, como são delicados e finos os de uma mente espiritualizada. O poder do pensamento é ainda maior em sua potência para modelar as vestimentas mais sutis. Acabamos de ver como os pensamentos de medo e preocupação congelam o corpo de desejos da pessoa que seja indulgente com esse hábito, e é igualmente certo que, cultivando um estado mental otimista sob qualquer circunstância, podemos sintonizar nossos corpos de desejos a qualquer posição que quisermos. Depois de um tempo, isso se tornará um hábito.
Admitimos que é difícil sujeitar o corpo de desejos sob uma linha definida. Porém, pode ser conseguido, e essa tentativa deve ser feita por todos os que aspirem ao avanço espiritual. Quanto ao efeito dessa polarização sob o ponto de vista oculto, podemos aprender muito sobre certos costumes das chamadas sociedades secretas. Como sabemos, tais organizações colocam sempre à porta um guardião com instruções para proibir a entrada daquele que não saiba a palavra passe e os sinais. E isso surte muito bom efeito até com as pessoas que funcionam unicamente em seus corpos físicos. No entanto, os chamados segredos dessas organizações não são, em hipótese alguma, segredos para aqueles que são capazes de entrar nesses lugares de reunião em seus corpos vitais. De forma muito diversa, ocorre numa verdadeira ordem esotérica, como por exemplo a dos Rosa-Cruzes. Nenhum guardião impede a entrada ao templo quando é celebrada a missa mística da meia-noite, todas as noites da semana. A porta está escancarada para todos aqueles que aprenderam a pronunciar o Abre-te Sésamo. Porém, essa não é uma senha falada. O iniciado que deseja comparecer deve saber como sintonizar seu corpo-alma ao grau de vibração particular mantido naquela noite. No entanto, essa vibração difere todas as noites da semana, de maneira que aqueles que aprenderam a se harmonizar com a vibração mantida aos sábados à noite, quando se reúne o primeiro grau, têm sua entrada efetivamente barrada ao templo quando se reúnem aqueles que executam seu trabalho aos domingos, na segunda-feira, na terça-feira, etc., como qualquer outra pessoa comum. A lei cósmica, sob a qual atua o que foi dito, tem também sua aplicação para o controle e efeito de nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Bem disse São Paulo quando manifestou que nós somos o templo do Deus vivo, nosso eu superior. Também criamos uma aura sutil em torno de nós, sob a salvaguarda das divinas hierarquias que regem os 7 astros: Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Saturno e Júpiter. O universo, ou o grande mundo, é chamado misticamente a lira de 7 cordas de Apolo. Nosso organismo individual, ou microcosmo, é uma réplica ou imagem de Deus, e devemos despertar em nós um eco dessa música das esferas. Muitos de nós aprendemos a responder bastante às vibrações saturninas de pesar, tristeza, medo e preocupação que congelam nossos corpos de desejos, e seria um benefício duradouro se tratássemos de cultivar as vibrações espirituais do Sol, enchendo nossas vidas de otimismo e de luz solar, que dissipariam a tristeza e o desalento saturninos, impedindo que tais pensamentos penetrassem em nossa aura no futuro. A primeira necessidade para o adiantamento é o estado de equilíbrio. Todos os que aspiram devem adotar o lema de São Paulo: nenhuma dessas coisas me comove.